Bom dia, meus amores. Tudo bem? Espero que sim. Que possamos começar uma semana caminhando aí com toda a energia possível, com a força possível, tendo uma coragem para semear por mais uma semana, para cultivar aquilo que nós já semeamos e até mesmo colher o que já estamos prontos a ser colhidos, né? O que está pronto a ser colhido. Amém? Vamos começar nosso dia. Hoje é o nosso dia 40. Vamos entrar no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque tua palavra nos revela que o teu povo, que o teu plano de salvação alcança todas as nações. Pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nesse momento, para que possamos compreender o significado profundo da visita dos magos e reconhecer Jesus como Rei, Salvador e Senhor. Que este estudo gere em nós adoração sincera, discernimento espiritual e obediência ao teu direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Isso se vê também em Lucas 2, 4 a 7. Versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Versículo 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Isso também se vê em João 7, 42. Versículo 6. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor que as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apresentará o meu povo a Israel. Isso também se vê em Malaquias 5:2. Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos parando por aqui a nossa leitura e vamos para a nossa analogia, a visita dos magos. Revela algo profundo e transformador. Jesus não veio apenas para um povo, mas para toda a humanidade.
Os magos vindos do Oriente não pertenciam ao povo judeu. Eram estudiosos, observadores dos céus, homens de outras culturas. Mesmo assim, foram conduzidos por Deus até o lugar onde o rei estava. Enquanto homens simples reconheceram a estrela e se colocaram em jornada. O rei Herodes, que estava por perto do centro religioso e político, reagiu com medo, insegurança e ameaça. Isso nos ensina que proximidade religiosa não garante reconhecimento espiritual. A estrela não aponta para um palácio, mas para uma casa simples. Ali os magos encontram não um rei cercado de luxo, mas um menino acompanhado de sua mãe. Ao se prostrarem, eles reconhecem algo maior do que viam com os olhos. Reconhecem a realeza espiritual de Jesus. Os presentes também falam por si. Ouro reconhece Jesus como Rei. Incenso aponta para a sua divindade. Mirra anuncia sua humanidade e sofrimento futuro. Por fim, Deus orienta os magos em sonho a não retornarem pelo mesmo caminho. Esse detalhe é essencial. Quem encontra Jesus não volta pelo mesmo caminho. O encontro com Jesus sempre nos conduz a uma nova rota, mais alinhada com a vontade de Deus. Amém? Isso é muito bonito, né, meus amores? Porque uma vez que você encontra o bem, você nunca mais vai querer voltar para o mal. Uma vez que você encontra Jesus, você nunca mais vai querer voltar para o caminho que você estava, porque você encontra a luz, encontra a veracidade, encontra o caminho de honra e de glórias. Quando nós estamos na presença do conforto do nosso Jesus, do nosso irmão Jesus Cristo, a gente se sente acalentado, cheios de afago e assim de fé e esperança. Então, Jesus sempre falava quando ele curava alguém: vá e não peques mais. Vá e não volte para o mesmo caminho. Não cometa os mesmos erros. Não fale de novo. Às vezes nós estamos fazendo um plantio e nós estamos falhando. Mas por quê? Será que nós estamos voltando novamente no caminho errado? Será que novamente nós estamos dando um jeitinho brasileiro? Será que novamente nós estamos sendo injustos com o que Deus nos deixa? Será que nós estamos desonrando o Pai? Tudo é questão da gente fazer a escolha certa, mas cada um tem o momento certo. Amém? Vamos orar? No dia de hoje nós vamos pedir pela nossa semana. Vamos pedir que seja próspera, harmônica, que possamos continuar fazendo o nosso plantio dia a dia, que possamos cultivar o que plantamos, que possamos ter sabedoria para seguir um caminho de forma com que Deus nos direcione. Colocamos diante do Senhor nosso trabalho, a nossa vida, o nosso financeiro, a nossa saúde. Colocamos diante dele para que ele possa cuidar durante toda essa semana para conosco. Senhor, gratidão porque assim como os magos, o Senhor também nos chama a reconhecer Jesus como o Rei das nossas vidas. Ensina-nos a discernir os sinais, a não nos deixarmos conduzir pelo medo,
pela religiosidade vazia ou pelo poder humano, mas pela tua voz. Intercedemos nesse momento por nossos familiares, para que cada um deles também sejam abençoados, que pela revelação de quem Jesus é, que possamos adorá-lo com sinceridade, entregar-lhe o que temos de precioso e seguir novos caminhos guiados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que possamos sermos guiados no caminho, para que assim consigamos realizar os bons feitos, caminhando sempre na presença do Pai, olhando com veracidade para os nossos feitos e assim corrigindo cada um no seu tempo, no seu momento. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer o que nos é necessário. Não podemos ser muitos, mas podemos ser o que Deus precisa que sejamos. Uma pequena estrela no céu, que irá fazendo a soma e abrilhantar o coração de muitas pessoas, que irá assim ajudar no plantio e na escolha das sementes de muitos, não só através de palavras, mas de atitudes, porque o ser aprende vendo as nossas atitudes, que nossas atitudes possam ser boas, que possamos estar no meio do povo, não somente como uma pessoa invisível, mas como uma pessoa repleta de luz, que brilha e que atrai muitos para próximo de nós e assim, através da nossa veracidade com os conhecimentos de Deus, possamos abrilhantar o coração e direcionar a vida dessas pessoas que chegam até nós. Que possamos assim ser luz no coração de muitos e refletir esta luz ao longo de todo o nosso planeta. Amém? Uma ótima semana, que vocês tenham a graça de encontrar o que precisam, que vocês sejam direcionados pelo Pai, guiados pelo Espírito Santo e conduzidos por Jesus Cristo por toda essa semana. Que os plantios sejam conscientes, o cultivo gentil e a colheita grata. Agradeça tudo que você colhe hoje e tem, para que assim o Senhor se agracie da sua gratidão para com o que Ele coloque na sua vida. Amém? Um ótimo dia e até amanhã.